Fala galera do sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que vocês sejam bem. Sejam bem-vindos à nossa aula de arte, a nossa sexta aula de arte. E como de costume a gente está tratando da nossa revisão. Então a nossa revisãozinha da parte 2, a gente vai tratar dos conteúdos que a gente está vendo no livro de vocês. Beleza? A gente saiu dos nossos conteúdos de recapitulação dos TDs, né? E a gente vai entrar agora no livro da turma de vocês mesmos, né? Então vamos lá, sem mais demoras, vamos começar. Então pegue seu caderno, pegue seu livro, pegue suas anotações, pegue tudo que você acha e julga ser necessário para essa nossa aula e vamos recapitular o nosso conteúdo, beleza? Então eu espero que vocês façam uma AC1 muito boa, é a primeira AC1 do sexto ano de vocês, né? Então eu espero que vocês consigam se adaptar ao nível proposto. A prova não está difícil, então vamos lá. Primeiro a gente vai fazer a correção, né? Com relação à história, Com relação à história do maracatu, descreva seus principais pontos, né? Beleza? A gente consegue ver que só é aqui meio direitinho. Pra não tá falando qualquer coisa pra vocês, né? Calma aí. Então, galera, de modo geral, o maracatu ele tem um forte apelo religioso, né? Ele tem um forte apelo religioso. Além disso, com o passar do tempo ele perdeu forças e passou a acontecer somente durante o carnaval, certo? Ele tem origem afro-brasileira e o forte som dos seus grandes tambores chamados de alfaias, além da zabumba e dos ganzás, certo? Ele é muito presente na cultura pernambucana, certo? Principalmente nas cidades de Recife, Olinda e Nazaré da Mata, e a dança mistura coreografias e teatros acompanhados por músicas e dançarinos, certo? E existem as figuras representativas do maracatu, que responde a nossa segunda pergunta. Quais as personagens presentes no maracatu? Nós temos o rei, a rainha, a dama de honra da rainha, a dama de honra do rei, o príncipe, a princesa, a dama de honra do ministro, a dama de honra do embaixador, o embaixador, entre outros, como também o duque, a duquesa, o conde, a condesa, os 4 vassalos, 4 vassalas, 3 calungas, 3 damas do paço, porta-estandarte, escravo, figuras do tigre e do elefante, guarda-coroa, corneteiro, baliza, secretário, lanceiro, brasabundo, brinquedos, caboclos e baianas. Todos esses integrantes participam do maracatu. Em quais regiões são representativas do Bumba Meu Boi? Galera, o Bumba Meu Boi são danças brasileiras muito famosas na mistura da dança e da música, e ele é bem visto nas regiões norte e nordeste do estado. Então, como ocorre a caninha verde? Olha, a caninha verde, ela é uma dança que acontece em 2 rodas, uma de homens e outra de mulheres, que cantam e bailam no sentido oposto e trocam de lugar sem tocar, sem ter contato físico, formando novos pares. Certo? A música ela não possui refrão e são cantadas de improviso por violeiros. E como se dá as apresentações do carimbó? O carimbó, durante suas apresentações, os homens eles usam camisas e calças lisas e as mulheres blusas que mostram os ombros, além das saias rodadas. Então, nessa coreografia, os casais ficam em filas à medida que o homem se aproxima da mulher, batendo palmas. Ao realizar passos de volteio, as mulheres jogam um lenço no chão para que seu par possa pegar como forma de respeito. Beleza? Como podemos caracterizar os instrumentos de corda? Galera, obviamente, os instrumentos de corda nós podemos caracterizar pelas cordas, né? Nós temos o violão, o violoncelo, o alaúde, a harpa. Certo? Como podemos caracterizar o instrumento de percussão? Galera, os instrumentos de percussão são todos aqueles instrumentos no qual a gente pode golpeá-lo, friccioná-lo, chacoalhá-lo, a fim de produzir um som, né? Nós temos o atabaque, o tambor, o tamborim, certo? O xilofone. 9. Como podemos caracterizar os instrumentos... 8. Como podemos caracterizar os instrumentos de sopro? Né? Galera, os instrumentos de sopro são aqueles que
a sonoridade deles, o som deles são produzidos através de uma pressão de ar sobre aquele instrumento, certo? Ou seja, o sopro do músico, né? Então nós temos o saxofone, o oboé, a flauta de bico, a flauta de pan, desculpa, de bico não, a flauta de pan, certo? A gaita de fole. 9. Como podemos caracterizar os instrumentos de teclado? Galera, os instrumentos de teclado são aqueles onde você pode... a sonoridade dele é dada através de batidas em teclas, né? Só que os instrumentos de teclado como cravo e o teclado, eles são considerados, e o piano, eles são considerados instrumentos de corda, por possuírem cordas dentro deles, que mesmo percutidos como teclas, a sonoridade é realizada através da vibração das cordas. Nós temos o acordeão, o órgão, certo? Beleza? 10. Os instrumentos musicais possuíam quais finalidades durante o processo histórico de desenvolvimento da humanidade até os dias de hoje? Galera, de primeiro modo, os instrumentos musicais eles tinham um papel de afastar os seres animais perigosos, né? Através do barulho, eles conseguiam fazer com que os animais perigosos não conseguissem entrar no meio de um certo meio, né? Então eles eram utilizados para afastar perigos e com isso foi evoluindo até que os instrumentos musicais, eu estou botando instrumentos musicais, mas não tinha esse conhecimento de instrumentos musicais, né? Mas a gente, através de visualização, a gente passa a considerar que eram instrumentos musicais. Através da utilização desses instrumentos, passaram a ter finalidades ritualísticas e isso perdurou até o Renascimento, onde produzia a música através dos processos religiosos, né? E depois passou o desenvolvimento dos instrumentos musicais mais para uma forma de socialização, de lazer e de tudo mais. Beleza? E o nosso conteúdo a gente vai tratar dessa personagem baiana chamada Ananda Nahu, que ela nasceu em Juazeiro, na Bahia, e se mudou para Salvador, onde fez faculdade e se dedicou ao estudo de várias formas de expressão artística como a fotografia, a pintura e a gravura. E seus usos dessas técnicas o ajudaram em suas obras integrando elementos de diferentes formas de expressão artística, né? Neste exemplo a gente consegue ver o Reis e Rainhas de Lakeview Terrace, né? Que foi uma obra dela que ela realizou através de ensaios fotográficos com crianças que moram no conjunto habitacional Lakeview Terrace. Se eu não me engano, esse lugar acho que eu sei que é nos Estados Unidos, mas não sei se é na Califórnia ou é em Nova York, não sei não. É um lugar, não sei, é em Cleveland. Tá aqui, tem no livro de vocês, na página 19, que é em Cleveland, Estados Unidos. Beleza? Onde o mural foi produzido. Então, ela selecionou 6 fotos que considerou significativas das crianças e as projetou sobre o muro. E nessa projeção, Ananda faz esboços e depois realiza uma pintura. Além dessa fusão de diferentes técnicas, outra característica da produção de Ananda Nahu é a criação de obras que integram elementos de diferentes culturas. Beleza? Ou seja, ele integra elementos da cultura negra com a cultura da própria comunidade lá e de suas expressividades. E a gente entra na ideia das paredes e muros como forma de expressão, né? Como espaços de expressão. Então, o próprio nome já disse, a pintura mural é realizada por diferentes. A pintura mural ela se caracteriza como pinturas que são produzidas sobre paredes, muros ou tetos. E essa pintura mural ela é realizada por diferentes povos desde os tempos mais antigos, certo? Por exemplo, no livro de vocês tem a imagem da réplica do mural do complexo de Tepantítala, certo? Em Teotihuacan, certo? Onde mostra uma possível representatividade religiosa, né? No caso, beleza? E revelam aspectos religiosos e representam as divindades que lá existem. Certo? Outro grupo também que utilizou a pintura mural como forma de representatividade religiosa foram os egípcios, certo?
e eles utilizaram uma técnica que atualmente é chamada de afrescos, né, que é uma técnica que foi dada o nome pelos italianos e pela a desenvoltura e melhorias dessa técnica, né? Mas essa técnica é muito antiga e ela consiste na pintura aplicada sobre uma camada de gesso ou cal, utilizando a própria tinta pura e diluída em água, no qual essa camada de gesso ou cal ela permaneça fresca quando for aplicada a tinta, certo? A gente tratou também da estrutura de quem são essas pessoas, né? No caso, essa primeira pessoa aqui é Horus. É um deus grego, que é deus da guerra, deus dos funerais, das celebrações fúnebres. Temos o do meio, que é o faraó Ramsés I, e do outro lado temos Anubis, né, que é o protetor dos mortos, né, aquele que guia os mortos durante a sua caminhada no reino espiritual. Beleza? Então, na mitologia acreditava-se que no processo de mumificação e retorno dos faraós eram necessários para a presença dos dois deuses, um para criar um momento ritualístico, outro para guiar o caminhar dos mortos. Beleza? E a gente entra no muralismo, arte política. Então, a ideia do muralismo mexicano, mais propriamente dita, é a ideia da utilização de pinturas murais como forma de expressão política, né? Então, a história do México, a gente utilizando a história do México, a gente vai utilizar o muralismo mexicano, ela retrata e se assemelha muito com a história do Brasil, principalmente no período de colonização. A diferença é que nós fomos colonizados por portugueses e lá foram colonizados por espanhóis, beleza? E o muralismo mexicano é um movimento artístico mexicano na primeira metade do século XX, onde os artistas produziam pinturas murais com forte cunho social e político, com o objetivo de denunciar questões sociopolíticas do México através da arte, e dessa forma colaborar com o momento político mexicano, e essa transição de um governo autoritário para um governo democrático. Beleza? Então nós temos ele grandes expressividades como José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros e Diego Rivera. Eles foram um dos principais personagens desse movimento muralismo mexicano para a fim de fazer com que a população reflita sobre as questões do governo e mude também, beleza? Então, além da monumentalidade, as pinturas desse movimento eram caracterizadas pelo modo realista como os elementos eram representados, certo? E eles escolhiam criar murais que demonstravam sentido social e político. Então eles acreditavam que a arte ela deveria ter grande alcance social e por isso não optaram por pinturas em exposições para serem expostas em museus e galerias. Então, para ele, a arte ela tinha que ser levada ao alcance de todos. Então eles resolveram pintar em muros onde todas as pessoas que ali passavam conseguissem visualizar suas obras artísticas. Então, os muralistas mexicanos eles buscavam criar uma arte mexicana autêntica, combinando elementos das antigas culturas ameríndias com os temas da época. Então, para eles, a produção artística de povos que habitavam o território mexicano antes da chegada dos colonizadores europeus foi uma grande referência. É tanto que Diego Rivera tratava sempre do período colonial em suas obras, já José Orozco e David Siqueiros trabalhavam muito com a questão da Revolução Mexicana, né? Que foi uma das revoluções, né, que a gente retrata nas obras do muralismo mexicano, que foi uma das revoluções que ocorreu no México a fim de destruir o governo autoritário sobre cima dos camponeses, onde os camponeses se rebelaram contra a galera que comandava. E como vocês podem ver, esse primeiro aí da imagem que vocês estão vendo é Emílio Zapata, um dos pioneiros, um dos marcos, um dos líderes do movimento revolucionário mexicano. Beleza? Então a gente entra na outra concepção, no registro pré-histórico. Desde muito tempo há registros pré-históricos dos seres humanos, ou seja, a ideia da concepção visual ela acompanha os seres humanos há muito tempo. Não se sabe ao certo por quais motivos esses desenhos eles foram feitos nessas paredes das cavernas pelos nossos ancestrais, mas possivelmente
eles possam realizar apenas para uma forma de contar a história deles, de registrar momentos importantes ou até mesmo de registrar momentos para que o futuro saiba que eles existiram, né? Para as pessoas que virão saibam que eles existiram. Beleza? E essas pinturas, galera, elas ficam localizadas em sítios arqueológicos, né? Que são locais onde há grande quantidade de vestígios e em bom estado de conservação dos grupos humanos antigos, onde a gente consegue estudar e compreender como era a civilização, como era a, a dinâmica da sociedade humana naquela época. Beleza? Um desses sítios arqueológicos nós temos no Brasil, não só ele, temos outros também, que é a Serra da Capivara, certo? Beleza? A Serra da Capivara está localizada no estado do Piauí e ela foi fundada em 1979 pela iniciativa da arqueóloga Nied Guidon e na década de 70, por meio das escavações dirigidas pela pesquisadora no município de São Raimundo Nonato, foram descobertas centenas de artefatos de pedra lascada e fragmentos de carvão vegetal. Então, um local em que foram encontrados esses vestígios é um abrigo de paredes rochosas cobertas por mais de 1000 registros visuais, certo? Datados entre 5.000 e 17.000 anos antes de 5.000 e 17.000 anos atrás. E a gente entrou no nosso conteúdo, que é a arte rupestre, né? Propriamente dito, que é a pintura rupestre. A gente não vai confundir arte rupestre com pintura rupestre, certo? A arte rupestre envolve outros tipos de pintura e expressões artísticas antigas. Mas a ideia da arte rupestre é tudo aquilo que envolve e são produzidos em paredes de rochas que remetam-se à antiguidade. Então, logo isso, as pinturas rupestres são todos os tipos de imagens produzidas sobre as paredes das rochas. Certo, galera? Só para fazer um adentro aqui, a palavra rupestre, como está no livro de vocês, né? A palavra rupestre tem origem no idioma francês e denomina todo tipo de imagem produzida em paredes de rochas, a gente já viu. E para pintar o desenho, nossos antepassados utilizavam materiais naturais como carvão, sangue de animais, ossos e pigmentos extraídos dos vegetais. Então, alguns arqueólogos acreditam que eles usavam os dedos e objetos simples, como pincéis feitos de pelos e penas de animais, para criar essas figuras nas rochas. Outro tipo de arte rupestre muito famosa é as mãos em negativo, certo? Que as mãos em negativo, galera, ela consiste numa pintura rupestre que aparece somente a mão do indivíduo e sobreposto ela uma pintura, uma tinta, né? Ou seja, nossos ancestrais eles não utilizavam os dedos nem os pincéis feitos de pena ou pelos de animais. Então, para fazer essas pinturas, eles colocavam apenas a mão sobre a rocha e sopravam pigmento sobre ela, jogavam pigmento sobre a mão. E com isso marcavam o contorno dela na rocha. E essa técnica a gente conhece como mãos em negativo, desenho em negativo, né? Beleza? E existem diversas técnicas para o uso dessa mão em negativo. E por último nós temos as incisões rupestres, que foram obtidas por meio de cortes feitos na rocha, provavelmente com a utilização de objetos pontiagudos e lascas de pedra. Ou seja, de modo geral, as incisões rupestres, a palavra incisão já vem de fazer um corte, né? Incisão, fazer uma incisão, de fazer um corte em um lugar específico, em um suporte, né? Em algo ou em alguém. No caso, a incisão para medicina é fazer uma perfuração ou uma intervenção no corpo de alguém. Neste caso, fazer a modelagem nas paredes e rochas. Então, as incisões rupestres elas são incisões feitas e datadas há muito tempo, colocadas em rochas, e no qual eles iam lascando aquela rocha, aquela pedra, a fim de fazer essas esculturas. E essa parede aí, galera, ela está localizada no sítio arqueológico de Itacoatiarás, do rio Ingá, em Ingá, na Paraíba. Beleza? Então, galera, estudem para ser um de vocês, certo? Nos sigam nas redes sociais, no nosso canal no YouTube, dar aquele like maravilhoso, nos acompanhe pela agenda do dia, eu estarei disponível nas segundas-feiras
nos períodos de aula online, beleza? Um abraço, galera. Outra questão. Espero que vocês estudem, se dediquem, não deixem para depois, é um conteúdo muito grande, a prova não está difícil. Estudem os TDs que eu passei para vocês, já estão disponíveis para vocês. Quem tiver imprimido, bom. Quem não tiver, baixe no seu celular. Quem já tiver baixado, perfeito. Quem não tiver baixado ainda, baixe. Certo? Utilize o livro para estudar junto com as videoaulas, e quaisquer dúvidas que vocês tiverem podem perguntar na Agenda Edu. Beleza, galera? Então é isso, a gente vai ficando por aqui. Tchau, tchau, até a próxima. Valeu!